Aqui estamos mais uma vez visitando o seu lar, o seu celular, o seu equipamento, na alegria do reencontro semanal com esta obra extraordinária que Manel Filomeno de Miranda nos brinda, que é o reencontro com a vida. Toda quinta-feira você tem encontro marcado com Mirinha, com Fernando, com Verônica e comigo, nessa jornada 52 com 52, 104, 104 para 130, 16. 16? Não, não, 26. 2 anos e 26 semanas. Gente, certinho hoje, 2 anos e meio de programa. É isso aí. Agradecemos a sua presença, a sua colaboração em nos ajudar a divulgar para que possamos chegar ao maior número de pessoas. E hoje nós temos um capítulo especial que é o Terapia Desobsessiva. Então vamos trabalhar, vamos aprender, vamos compartilhar, porque tem muita coisa importante para aprendermos com o nosso querido Filomeno. Deus nos abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a tudo, abençoe a todos. Quem começa? Euzinho. É com você. Boa noite a todos, meus queridos amigos. Vamos ler o mensagem 130 do querido Pastorino, Minutos de Sabedoria. Não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus esperam de você, a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso. Não fuja às responsabilidades que você assumiu. Vamos orar. Deus Pai de amor e misericórdia, Jesus, amigo querido, agradecemos imensamente por esta oportunidade bendita de nos reencontrarmos aqui entre corações amigos e queridos, para aprofundar os ensinamentos trazidos pelo companheiro Manuel Filomeno de Miranda, rogando a Deus que ampare, que proteja cada lar aqui representado, cada pessoa que agora está sintonizada conosco, e que possamos, juntos, nessa corrente, ampliar os nossos conhecimentos e, principalmente, compreender o processo da terapia desobsessiva que trataremos na noite de hoje, para que possamos auxiliar com pensamentos, com palavras, com ações, aqueles que, por ora, sentem-se presos nessas amarras obsessivas. Que a luz do Mestre Divino continue a ser este farol resplandecente a iluminar os nossos caminhos. Que assim seja. E assim seja. Duas saudações para o nosso público. Oi, gente, que bom estarmos aqui novamente, que tenhamos aí um encontro feliz, aprimorar aí os nossos conhecimentos e que possamos, ao término deles, ter angariado mais informações. Mirinha? Oi, gente, boa noite. Vamos estudar, hein, gente? Que é o melhor que a gente pode fazer nessa noite de frio. Frio? Tá frio aí? Tá um pouco. Jesus de Nazaré te fortaleça. Aqui está só uma geladeira. Vamos lá, então. Nós tivemos, neste último sábado, o nosso seminário, 22 de julho, mais de 250 pessoas, um ambiente tranquilo, pessoal, um público muito bonito. Quem participou, os comentários têm chegado e, felizmente, o conteúdo foi bem distribuído. Nós trabalhamos com uma estrela de 8 pontas, onde em cada uma das pontas colocamos um nível de equilíbrio, de comportamento, de objetivo, de propósito, de ministério,
e trabalhamos com uma escada de 5 degraus, através dos quais, juntando isso, fomos buscar no livro também as palavras-chave utilizadas pelos benfeitores espirituais nos últimos anos. E foi um aprendizado muito, muito, muito bom. Eu digo sempre que quem faz o estudo é quem mais aprende. A Mirinha entrou lá reforçando a barra para nós com a formação de parte dos slides na pesquisa derivacional do livro e conseguimos, agora vamos mandar o material para as pessoas que participaram, de onde estão as palavras em cada página do livro. Tá bom? Não foi gravado, o objetivo é só para o presencial, e com isso nós mudamos também a perspectiva dos próximos janeiros e julhos. Não teremos mais seminários nas noites de quarta-feira, pelos motivos que eu expliquei lá. Quem quiser saber, é só perguntar para a Verônica, para a Mirinha ou para mim, e a gente explica quais são os motivos, porque não são tão nobres assim. Foram necessidades para ajustar as equipes de trabalho da FEAC. Hoje nós temos aí um capítulo delicado, mas delicado mesmo, porque a obsessão é o mal do século. Se todos os pacientes com processos obsessivos fossem buscar ajuda hospitalar, não teríamos na Terra leitos suficientes para atender a cada um deles. Meninas, quem é que começa? Euzinha. Euzinha, então, a palavra com Vossa Excelência. Ó, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma lambada atrás da outra. Esse negócio de querer se conhecer. Porque o seminário foi alegre, entendeu? Falcone estava soltinho igual arroz cepé. Quem não foi, fique sabendo disso. E estava alegre, mas estava, que a gente ria e foi uma beleza, entendeu? Uma outra vez o povo estava até conversando demais, ele dava uma chamadinha, mas nem ficou assim nervoso com a gente, nem nada, de tão descontraído que tá. Meu Deus, o lanche, vocês têm que ver. Agora, eu quase que não lanchei, quase não lanchei com qualquer Quase, repetiu 4 vezes. Quase Quase não, com é 4. verdade. Não, A Verônica contou e falou. Verônica, você lanchou? A Verônica Não. disse que ficou com vergonha por você. Eu não lanchei, porque eu fiquei para lá, para cá, atrás bolinha, não sei o que lá, não deu nada para lanchar. Mas lanchei os ensinamentos. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu aprendi tanta coisa e já estou aplicando, hein? Vocês podem escrever isso. Porque o negócio comigo é assim. E eu não fico boa de uma vez só, não, mas uma hora eu fico boa. Muito bom. Vamos lá. O estudo de hoje começa na Inglaterra. Na noite de 13 de junho de 2001, em Londres, na Inglaterra, após o atendimento a diversas pessoas com problemas de obsessão e transtornos psicológicos, o dedicado guia espiritual escreveu a mensagem aqui incerta. Então, vamos ver que é a continuidade do trabalho desse querido médium Divaldo Pereira Franco nas terras inglesas. Com você a palavra. Muito bem. O Filomeno, ele começa o capítulo e ele vai falando que gente, isso é muito interessante. A qualidade da terapia desobsessiva, olha como é que ele fala, em várias instituições espíritas está ficando a desejar. Devido, ele está dizendo em várias, ele não está falando em todas. Devido à prepotência de alguns, presta atenção, circula essa palavra, dirigentes ainda agarrados em ideias que não correspondem aos princípios espíritas. E aí a gente pode até ir nos princípios espíritas, que o internauta pode perguntar, quais são os princípios da doutrina espírita, né? Aqui, ele pode estar falando dos princípios básicos, fundamentais da doutrina espírita, que são 5 pontos,
Como pode estar dizendo do princípio ética, princípio valor da doutrina espírita, que é você seguir Jesus, procurar vivenciar o que o Cristo vivenciou. Ah, menina, esse negócio é muito difícil. Mas quem falou que vai ser fácil? Né? E aí, o que o Fundamento está falando desse primeiro parágrafo aqui? Não são todas as instituições espíritas que estão deixando a desejar, mas várias. E a prepotência de alguns dirigentes. Gente, isso é comum. Por que é comum? Porque somos seres humanos. Porque estamos tentando melhorar. Você acha que o Falcone, com essa carinha linda ali que Deus deu, como dirigente espírita, ele é um santo? Vai trabalhar com ele, filha. Vai lá. Você acha que a Verônica, essa carinha linda, maravilhosa, é santa? Não, gente, a gente está aprimorando. A gente está desenvolvendo. É exatamente por isso que somos dirigentes de um lugar espírita. Porque é no cargo que eu vou desenvolver a habilidade de interagir com o outro, de cumprir regras, de concordar e discordar na harmonia. Porque Kardec fala, não precisa, como que é a fala, gente? Aquela frase. Discutiremos sim. Verão, você está fechado, você não pode ficar fechado, você não consegue participar comigo. Discutir sim, mas debateremos não. sim, discutiremos não. Debateremos sim, discutiremos não. Então, assim, é possível que eu diga ao Falcone, essa regra que você está pondo na FEAC não cabe. E ele vai dizer para mim assim, é isso, isso, isso. Concorda ou não concorda? Eu não concordo, mas aceito. Ou eu não aceito, mas concordo. Tem que ser na paz do Senhor. Agora, somos seres humanos, é possível que a gente tenha as nossas falhas, né? E aí o Espiritismo, ele é uma doutrina de lógica, eu adoro isso, por isso que eu sou espírita, eu adoro discernimento fundamentada na lei do amor, constituindo os princípios ético, moral e religioso. O Falcone passou para a gente um vídeo nesse seminário que distingue a ética de moral. E eu, como sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito certinho, eu gosto da ética, eu quero ser ética um dia, eu gosto dessa distinção entre ética e moral. E o cara fala brilhantemente, e ética é você fazer o bem, moral é você fazer correto. Gente, mas isso me... Porque eu dizia que ética é você superar a questão de você ser honesta, de você ser moral. Mas essa definição desse cara, para mim, foi maravilhosa. Ética é quando você faz o bem. Você supera a condição moral de fazer o correto. É muito legal. Então, vamos pensar aonde nós estamos precisando ser mais moralizados e mais éticos na vida da gente. Então, essa doutrina, ela faz isso com a gente. O que ela está fazendo com a Mirinha? Ela está fazendo eu raciocinar o quanto eu, Mirinha, não é o Falcone, não é a Verônica, quanto a Mirinha está precisando melhorar. O dia que eu entender isso, eu vou chegar lá. E eu vou chegar mais rápido do que eu chegaria se eu ficar... por que o papagaio, periquito, cachorro? Não, gente. A hora que eu usar a lógica, que é o que o Kardec fez quando ele codificou a doutrina espírita, e o discernimento, para eu fazer isso, quando eu vejo um vídeo num seminário e fico, suspirando, que maravilhoso, mas o que isso quer dizer? O quanto que eu estou fazendo isso? Que hora, que momento que eu preciso aplicar isso? Esses são os questionamentos que eu preciso fazer comigo. E aí ele diz que a proposta da doutrina espírita é um comportamento otimista e nobre para todos nós. Mateus tem dito uma frase que ele começou, acho que o ano passado, ou ano retrasado, em busca do nobre detrimento do pobre. Nós precisamos
saber o que isso significa na nossa vida. Né? Eu preciso de um comportamento otimista. Ah, não, mas pelo amor de Deus, tudo acabado nessa terra. Ah, porque está tudo depois que aconteceu esse Covid, nunca mais eu tive saúde. Esse Covid acabou comigo. Gente, para com isso. Ah, que essa bobagem. Covid foi uma gripe que aconteceu, pronto, igual H1N1, igual sei lá o que que é, um monte de gripe tem por aí. Para com bobagem. Faz cor com essas coisas, não, Senhor Jesus. Faz cor com otimismo. Nossa, que legal. O governo está indo bem, ele vai para frente. Por quê? Quando a gente faz coro com positivo, a gente emana essa vibração. Agora, quando eu faço coro com negativo, mas não vai não. Ih, mas ó. Aí, meu filho. Eu puxo para trás, eu puxo para baixo, eu puxo para o negativo. Eu vou para o negativo e trago quem está ao redor junto comigo. Porque se eu for sozinha, vai te minha filha. O problema é que eu puxo um monte de gente comigo. Entendeu? Então, ele fala, pelo menos fala que a doutrina espírita, ela revela o mundo extrafísico. Que delícia isso, né? Que delícia a gente saber que a vida continua. Eu, quando descobri que a vida continua, nossa, a minha vida mudou. Mudou. Por quê? Porque acabou, Jesus, é muito ruim. Tipo, nossa, já deixou a vida seca. E é coisa, não tem condição isso. Então, assim, a doutrina espírita vem dizer para a gente o seguinte: morreu, continua, morreu, está vivo. Não tem morte, não. Que delícia! Saber que eu vou encontrar com alguém, saber que eu vou ver mamãe e papai, saber que eu vou encontrar com o Falcão, ei, Falcão, nós de novo lá no mundo espiritual, com a graça de Santo Jesus. É assim, a vida é isso. Né? E aí a interferência dos espíritos existe na vida humana. 459, questão do livro dos espíritos. Quem que dirige vocês, minha filha? São os espíritos. São eles que dizem para a gente, são eles que intuem a gente. E aí essa interface que existe entre o encarnado e o desencarnado, como que ela acontece? O Filomeno está falando aqui para nós, é uma menina passando um carro de churros aqui na minha rua, vocês estão ouvindo? Que chique, vocês não estão ouvindo, não? Está gritando que vai desesperar. Você está ouvindo coisas que ninguém está ouvindo. Como é que é, Falcão? Você está ouvindo coisas que ninguém está ouvindo. Isso Ele você está precisando de uma terapia desobsessiva. Eu nem estou ouvindo o que eu estou falando, de tão alto que o carro está gritando aqui. Agora calmou. Aí, gente, o seguinte, essa interface que existe entre o encarnado e o desencarnado, como que ela acontece? Pelo amor de Jesus, ela acontece pela atração dos pensamentos, das palavras e dos atos. Como que é isso, né? Eu penso uma coisa negativa, igual eu falei, puxa para baixo. E aí eu vou enredando todo mundo que está em volta. Quem está pensando igual a mim, se aglomera comigo. A Verônica está pensando positivo. Com ela se aglomera quem? Quem está com pensamento positivo. É a lei da afinidade. A lei da sintonia. Então, por que essa interface se dá como? Por esse pensamento, pela atração do pensamento, pela atração do que você fala. Por exemplo, eu vou sair para comer o japonês. Quer ir, Verônica? Não, Verônica não gosta. Não tem condição dela ir comigo. Ela detesta. Vão, Falcone? Não, Miriam, eu gosto. Então, assim, atos, atitudes, comportamentos. Não é assim que funciona? Eu não vou viajar com pessoas que eu sou afim. Ah, não, eu vou com fulano, com Beltrano, detesto ele, mas eu vou com eles. Não, gente, não cabe isso. Então, é simples, a matemática é simples. Essa coisa. Então, o que eu digo? Pessoas que dizem igual a mim, parecido comigo, a gente se aglomera. Então, é essa a ligação que existe nossa com o mundo espiritual,
dos desencarnados, né? E aí, como que se dá essa obsessão? Exatamente por essa interface, o nosso modo de vida, o que que eu penso, o que que eu falo, como que eu ajo. Esse é o convite. O meu modo de falar, pensar e agir, essas três posturas, é o convite que me liga a espíritos desencarnados. Nossa, então tá danado, meus coleguinhas. Cada um sabe de si. Não adianta eu falar assim, não sei com quem que você está andando, que eu sei o que você está pensando. Não, você não sabe nada. Quem sabe é ele. Né? Então, eu tenho companhia de espíritos perversos, de espíritos que querem me fazer sofrer, porque eu me ligo a eles pelo meu comportamento. Como que muda isso? Pela mudança. Pela Reeducação. mudança. Oi? Reeducação. Mudança de comportamento. Como é que faz mudança de comportamento? Autoconhecimento. Eu preciso entender a Mirinha, eu preciso entender as qualidades e as imperfeições que a Mirinha tem, reforçar e fortalecer as minhas qualidades. Porque, não, se é qualidade, eu não preciso mexer, não. Não. Não é isso que a PNL fala. Reforce e qualifica ainda mais o que você tem de melhor, para que você tenha forças e coragem para superar as dores, entender as suas imperfeições e vencê-las. Então, isso só acontece através do autoconhecimento. Aí Filomena vai dizer aqui que para a terapia desobsessiva, somente a autoridade moral do psicoterapeuta e a sua habilidade intelecto-emocional conseguem o diálogo indispensável para esclarecer o perseguidor e sua consequente mudança de atitude. Aí eu vou perguntar para o Falcone, qual é o alcance do esclarecedor encarnado para que essa terapia desobsessiva possa ter resultado positivo? O próprio texto está dizendo padrão moral. Padrão moral. Moral, o que é moral? A regra de bem proceder. Então, não adianta ter conhecimento se não tiver discernimento. Quantas vezes eu já disse aqui, quando um profissional de saúde acende um cigarro, ele pode ser um especialista máximo na área dele, mas não tem discernimento, porque ele está falando uma coisa e vivendo outra. Então, o dirigente espírita, o médium passista, o médium de psicofonia, o médium esclarecedor, qualquer pessoa operando trabalhando dentro do circuito mediúnico, deverá ter um padrão mínimo moral. Pensamento nobre, como você mesma disse que o Mateus está sempre falando, evitar o pensamento pobre. É um conjunto de coisas. Se você bobear na sua alimentação, Mirinho, comer comida fast food, comida lixo que a gente fala, não é comida, alimentos, produtos alimentícios, daqui a pouco, a hora que você fizer um hemograma, você está com 3 milhões aí de hemácias, anemia incorporou em você. Se o corpo precisa de uma nutrição adequada, a mente, o espírito, as emoções também precisam. A moral, então, nem se fala. Porque uma parte mexe com a outra. Não é assim, aqui é moral, aqui é físico, aqui é emocional, aqui é isso. Não. A estrela de 8 pontas que nós trabalhamos com ela no seminário, ela interpenetra todas as partes. Uma dorzinha de dente, se você for fazer uma prova, você tira 0 se bobear. Uma preocupação com o filho, com o cônjuge, com o amigo, com o conhecido. Uma dívida a pagar e não ter o valor necessário, não tem médium que psicografa. Então, uma traição, uma calúnia. Temos que nos fortalecer, porque vivemos num mundo de pessoas iguais a nós, melhores do que nós e menos equilibradas do que nós. E manter um padrão moral nesse circo aí é um desafio. Uma coisa interessante que você tocou é o seguinte:
A gente, quando faz capacitação de gestão de pessoas, né, que a gente precisa estudar, precisa se capacitar mais na nossa área profissional, a gente ouve muito as pessoas que estão capacitando, que estão facilitando, dizer o seguinte: você precisa deixar o problema do lado de fora da empresa. Aí a Mirim, muito petulante, né, muito se acha, né? Ela vai e levanta o dedinho. Ela levanta com humildade, viu, gente? Ela não levanta assim em cima, não. Ela levanta assim um pouco embaixo. Aí ela fala assim, como? Ué, precisa deixar lá fora. Como se o negócio está aqui dentro? Eu não consigo deixar o problema do lado de fora, entrar para dentro da empresa. Fica aí que eu já volto. Não tem como. O que a gente precisa é aprender a administrar os conflitos que há em nós. Então, eu vou para dentro de uma empresa trabalhar, receber o meu salário, papapá. O que eu preciso? Hoje eu estou triste, estou aborrecido, isso vai influenciar, como o Falcone falou, no médio, vai influenciar na pessoa, no profissional, tá? No Administre, circuito. administre. Diga para você, hoje eu não estou bem, não, mas Jesus é. Vou levar Jesus lá para o meu trabalho. Se você fosse isso, está mais ou menos enrolado. Seu salário cai pela metade. Porque sem ele não cabe. Não cabe em lugar nenhum. A gente precisa aprender a levar o Cristo conosco aonde a gente for. Inclusive no trabalho. Presta atenção nisso. Esse negócio de querer levar o Cristo para dentro do centro espírita, para dentro da... Não precisa não, ele já está lá. Não precisa não. Leve ele para todos os lugares que você for. O Cristo tem que te acompanhar. Porque senão a gente não aguenta, não. E aí o Filomeno vai dizer o seguinte, que o perseguidor de hoje é a vítima de ontem. Ele lembra muito bem isso quando ele fala o seguinte, ele ainda não conseguiu compreender o que se passou. Não conseguiu perdoar. Gente, traz isso para a nossa realidade de agora. Menina, mas eu não tenho esse negócio de vingança, não. Mas a gente tem um rancorzinho, a gente tem um ressentimento, que isso vira uma bola de neve tão grande que amanhã você é obsessor daquela pessoa. Então, eu preciso colocar, vestir a pele do meu companheiro. É um negócio que chama empatia. É quando você pega a pele do outro e fora. Para você entender o que o outro está sentindo. Não, mas você quer entender julgando o outro, isso não funciona. Não funciona. Não funciona, não. Então, assim, por que o espírito quer vingar? Ele está parado lá. Ele está parado lá quando ele foi abusado sexualmente, quando a mãe o abandonou. Nossa, mas uma mãe que abandonar, você conhece essa história? Sabe o que passou? Por que essa criatura foi abusada sexualmente? Nem nada justifica. Tudo justifica, gente. Há que se compreender a história do outro, para que também Jesus compreenda a sua história. Com a medida que você mede, você será medido. Então, traz para a sua realidade que momento que eu estou me achando a vítima. Falcone falou da vitimização, né? Você achar que você é a última bolacha do pacote. Quem se acha vítima, acha que o outro está perseguindo, se acha melhor que o outro. E a gente não é melhor que ninguém. Né? E aí, o perseguido de hoje continua na mesma vibração. Só que ele é pelo algoz. A gente já falou aqui em programas passados que como é que eles acham a gente? Por faro. Ué, gente, mas esse aí não é a pessoa que eu estava procurando, essa Mirinha, isso não é Mirinha, não, isso era, sei lá, Madalena, Joaquina, sei lá, que eu não sei meus nomes lá para trás, né? Pergunta, como que é, papai? Filisbina. Filisbina. Agora, gente, Filisbina é bonito, né, gente? É que eu fui Filisbina. Felisbina. É duas vezes feliz que é Bina, é bi. É Bina, nossa, essa eu vou apresentar amanhã na reunião mediúnica. Então, gente, presta atenção. Se eu fui Filisbina, o que eu fui, gente? Eu não fui fluxicheira, né? Então, eu tenho que entender que
O perseguido, ele está lá naquela vibração. O perseguidor, ele está lá naquela vibração. E o perseguido traz essa vibração. E aí o convidado ele procura. Procurando, ele acha. Achando, ele está ainda lá atrás. O que, que ele faz? Ele acha que você é a mesma pessoa, que você não mudou em nada. Qual é a função do esclarecimento? Dizer a ele: houve uma mudança, você não percebeu, mas tem tempo para você mudar também. Aí eles pegam e desafiam a gente. Eu sei que nem mudou. Eu estou no caminho, estou tentando. Vem tentar comigo. Mais ou menos assim. Porque, gente, vou falar isso para vocês, hein? Sempre de bolo, não. Esclarecer uma criatura desencarnada ou encarnada é dizer a ela o que você gostaria que eu dissesse para você. Não invente drama que você está sentindo. Né? É fácil? Não. Mas quem disse que é fácil? Ninguém falou que é fácil. E aí, o objetivo, diz o Filomeno, que da terapia desobsessiva não é expulsar o espírito fixado na vítima, não. Porque como a gente não entende, a gente acha que é o centro, vai pegar e fazer sai, espírito, e o espírito sai. Não é assim que funciona, não. Há que se ter um esclarecimento, né? Para o espírito, uma terapia de desobsessão na reunião mediúnica, né? Se colocar um nome, e para o encarnado, um atendimento fraterno, conversar com ele, falar, ele precisa tomar passe. Ah, não, mas eu sou católico, então me mandou para a igreja. Mas você não vai mudar, não vai Tá mudar a sua picotando vida. a sua voz, Mirinha. Picou? Tá picotando. É, picota, como que Fica parada. Não, não chega muito para frente e para trás, não. Fica parada aí. Amarra aí, congela. não tem jeito, Falcão. Essa é a minha linha, gente. O que que vai fazer? Se picar de novo, você me avisa, vou ficar quietinho. Ô, gente, é assim que ele fala, tá vendo comigo? Aí, gente, presta atenção, isso é um ciclo vicioso. Alguém tem que quebrar esse ciclo. Porque hoje eu estou vingando. Amanhã, aquele que eu persegui quer vingar de mim. E aí fica assim, ó. Alguém precisa quebrar esse estado. Como é que quebra esse estado? Mudança de comportamento, autoconhecimento. Vamos lá na página 56, no último parágrafo, quando ele fala assim: às vezes tem-se a impressão de que a arrogância com que se permitem alguns, ele fala aqui, doutrinadores. Nós dizemos esclarecedores, dialogadores, os faladores, né? Exuberantes na sua pseudo-autoridade moral, quer dizer, eu me acho melhor que todo mundo. Ele fala o seguinte, mais verbal do que real. O que é, no caso, o real? Eu preciso falar com o espírito, mas também emitir uma vibração de confiança, de credibilidade. Quando o espírito disser para você assim, mas você vai me encontrar durante a noite? Você está dizendo a verdade? Diga sim. Diga que vai. Afirme e dê a ele confiança. Ah, não, mas eu vou encontrar com esse espírito, estou morrendo de medo dele. Se você está morrendo, não é para você estar lá, filho. Ah, não. A mesma coisa quando você conversa com uma pessoa que está insegura, que está aborrecida, que está com um problema muito grave, e você diz a ela, não sei não, mas também você fez isso, né? E você, criatura, você fez o quê? Eu não fiz isso, mas fiz aquilo, né? Então, gente, é prestar atenção. Filomeno está aqui dizendo que para a libertação do enfermo, só havendo alteração de quê? Propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito da sua vida? É isso que Filomeno está querendo para nós. A Verônica vai continuar. Isso que ele falou aí, um parágrafo atrás, sobre o objetivo da terapia desobsessiva, que não é apenas de afastar o perseguidor, no livro Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco, né, o Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 11, Jesus tem uma fala a respeito disso. Ele está falando justamente dessa terapia desobsessiva, e ele diz: diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância,
Nenhuma força possui força senão a força do amor. Não apenas os expulsar daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também os socorrer, enlaçando-os com amor. Só para contribuir, né, com isso que ele está falando, que na hora, muitas vezes, pode-se pensar assim, não, afasta-se e o problema está resolvido. E não é assim. Porque se não tem esse esclarecimento para uma conduta de comportamento ou uma possibilidade de mudança, de como ele está se encaminhando na vida, para que no futuro tenha uma situação melhor e mais equilibrada, ele vai permanecer nessa situação, de onde já viveu, às vezes, durante séculos naquilo ali. Então, é uma Perfeito. situação muito delicada mesmo. Ele precisa se sentir acolhido, amparado, uma menina falou confiança, mostrar, olha, tem jeito, né? Tem um outro caminho que você pode trilhar e os resultados serão outros e serão melhores, né? Ô, Verônica, Oi, e é bom a gente lembrar que afasta aquele que está ali, por exemplo, no nosso ambiente, no contato com os amigos espirituais, afasta. Consegue sim. tirar, consegue levar ele para tratamento imediato. E os outros 18? E os outros que estão lá fora? E os 7? Jesus E diz: todos? tira um demônio, voltam 7. 7. Lembrando que a palavra demônio aí Quer dizer, significa daimon, espírito. então, assim, o que faz afastar mesmo é a mudança de comportamento. Por isso que o Filomeno vai dizer que não temem os espíritos discussões verbais, então não adianta ficar discutindo, né? Diatribes, que são umas dissertações críticas a respeito de alguma coisa, que você falou, querer dar uma lição de moral, se achar superior a ele e usar de toda desse verbo inflamado para tentar ajudar, gestos, gritarias, ofensas, ordens destituídas de conteúdo espiritual, para quê? Para que abandone seus propósitos, não vai abandonar. É muito mais profundo do que isso. Então, somente através da persuasão lógica e fraternal, rica de esclarecimento e de amor, é que resolve por buscar outros caminhos, especialmente se lhes são acenadas as ocasiões de conseguir essa felicidade, porque muitas vezes eles não conseguem visualizar isso. Daí que precisa de alguém para abrir uma porta dentro de um quarto escuro e mostrar, ó, ali tem uma luz, ali tem uma possibilidade para deixar esse inimigo, já que ele considera aquele perseguido como um inimigo, a própria consciência de justiça divina. Agora, eu estava pensando aqui, Falcone, a gente estava comentando que o perseguidor encontra, pelo faro, aquele seu perseguido. Mas vamos colocar uma situação que esse perseguido realmente tenha uma mudança de conduta e de comportamento para melhor. O perseguidor, mesmo assim, consegue encontrá-lo? É como se um tivesse em AM e o outro em FM. Por quê? Porque ele já mudou a frequência. Sim, Todo bem que você faz gera mudança de padrão vibracional seu. Todo bem. O conhecimento teórico expande a consciência. Viver na prática o que você já domina na teoria expande o seu campo eletromagnético. Então, se houve arrependimento, reparação, expiação e reparação, mesmo que em passos iniciais, já mudou. Deus não libera o segundo passo enquanto você não der o primeiro. Abra a porta da sua casa. Olha a distância que você dá do primeiro passo. Ah, é meio metro. O segundo passo, outro meio metro. Você só vai conseguir chegar no terreno do segundo passo depois que você der o primeiro passo. Ah, Falcone, eu entro dentro de casa, embalo e já pulo lá na frente. Você deu um passo. Agora o segundo vai ter que ser desse tamanho. Escada abaixo, onde é que você vai parar? Deu para entender? uhum. Não começa a querer dar um passo maior do que o tamanho das suas pernas, não, Falcone. Senão você se arrebenta. É. Nós temos que pensar nisso. Não tem almoço grátis na vida, não, Verônica. Tem que pagar o preço do Sim. esforço. Lembra da frase do Chico? Deus dá comida aos pássaros, vírgula, mas não coloca nos ninhos. A mãe, você viu aquela cena que eu fiz de 52 dias da passarinha, cuidando de 8 crianças? Aí eu peguei e virei para o China mais para a Nicole, assim.
Vocês não estão dando conta da Lívia, da Dedé? Imagina se fosse 8. Hã? A neta do Fred, a filha do Fred lá, está lá, passando aperto com os 2 meninos. Imagina se ela tivesse tido 8 filhos ao mesmo tempo. E a passarinha não tem supermercado, não tem geladeira, não tem freezer, não tem salário, e ela Não tem vai lá fora, ajudante, ela não tem ajudante, sozinha. não tem empregado doméstico, tem nada disso. E muitas vezes o macho ainda dá no pé. Só a mãe é que cuida de tudo. E Então quando temos que Jesus também pensar. se refere a esse processo obsessivo, quando ele diz, para essa casta só sai com oração e jejum. É Jesus falando para os apóstolos lá, quando ele desce do Monte Tabor, que ele teve com Elias e Moisés, que eles perguntam por que nós debatemos com o Espírito a noite inteira e não conseguimos. Ele diz, para essa casta de Espírito, quer dizer que tem outras, Uhum. não é só aquela. É necessário jejum e oração. Aí ele está dizendo jejum É jejum e oração. Mas é e jejum de oração. quê? É. Jejum de palavras e oração de orar com ação. Oração é isso. Oração não é Pai nosso que está no céu, santificado, Ave Maria, crê em Deus Pai, prece de carta, não sei o quê, oração. Não. É orar arando e arar orando. Não é repetir palavras. Por isso que eles não conseguiram ter sucesso na terapia desobsessiva, naquele caso, né? Do jovem que foi levado para ele. E ele continua dizendo que, devidamente esclarecido, esse espírito, dando-se conta do tempo que foi desperdiçado naquela perseguição doentia, e compreendendo que, terminada a guerra, desaparecem os objetivos programados, entendendo que Deus pode interferir de um para outro momento, alterando a situação infeliz. Ou seja, todo o processo tem suas consequências. Então, não precisa ele querer fazer a sua justiça com as suas mãos. Porque se a lei de Deus já foi, em algum momento, desvirtuada, aquele que desvirtuou vai precisar ressarcir-se. Então, tem que corroborar com isso. E daí, quando ele se percebe disso, vê que foi um tempo muito desperdiçado, muita dor, muito sofrimento, desejando algo que, pela lei natural, já vai acontecer. Lei de causa e efeito. E aí ele pode, mudando o seu pensamento de desejar vingança naquele outro, ele pode começar a encontrar a paz e prosseguir aí num curso de evolução onde essas amarras que o prendiam à retaguarda vão soltar. Então, essa mudança de comportamento, essa moralização íntima é a condição essencial para a cura desses enfermos. E na terapia desobsessiva é necessário, então ele repete, amor, auxílio, iluminação, caridade, porque encontrando-se na mesma faixa de comportamento vibratório, estão vinculados profundamente por ações indevidas que os comprometeram perante as próprias, como diante da consciência cósmica. O que ele está referindo aqui com consciência cósmica? A própria consciência como a consciência cósmica. É aquilo lá atrás que Jung vai dizer do pensamento coletivo. Eu tenho que harmonizar comigo para eu harmonizar com o mundo de dentro para que eu possa harmonizar com o mundo de fora. O pássaro voa porque tem 2 asas. Eu preciso melhorar a minha linguagem, a minha comunicação intrapessoal, tico com teco, para que eu possa comunicar melhor com você, com a Mirinha, com os internautas que estão aí falando com a gente. Que aquilo que vai internamente reflete externamente. Fala a boca daquilo que o coração está cheio. Eu disse no seminário, a semente, se você amarrar uma semente num barbante, ela não vai brotar. Seja na sombra, seja na chuva, seja no sol. Ela vai molhar, vai mofar e vai estragar. Olha atrás de mim. Olha aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Está difícil. É. Olha aqui, ó, atrás de mim. Essa plantinha que está aqui. Ela já foi uma semente. Semente. Colocou na terra, aí começou a crescer. A semente é o nosso propósito. É o nosso propósito. A terra é o cérebro. O adubo é o coração. A plantinha encontra condições.
A semente de mostarda que ele vai falar é isso. As pequenas boas ações. Você não vai virar Clara de Assis, querida, não estalar de dedo. Eu não vou virar Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, um estalar de dedos. É degrau a degrau. Nem eles viraram, né? Eles também Eles viraram. chegaram galgando os degraus ali, um de cada vez. É isso mesmo. Então, despertar neles sentimento de dever e de respeito para com o outro, assim como para todas as criaturas, é um dos objetivos essenciais dessa doutrinação. A cura ou a recuperação do paciente vai ser um efeito natural dessa conduta, porque é de relevante importância considerar que o desencarnado igualmente se encontra enfermo e merece despertar intimamente a fim de lograr a saúde desorganizada. Um outro livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é Grilhões Partidos, no determinado momento ele diz que, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também um agente da própria cura. Então, há Claro, necessidade dos dois, claro. né, de ajudar os dois. Se Verônica, apenas. Ah, amanhã eu tenho academia. Não estou assim a fim de ir, não. Você pode malhar para mim amanhã? não tem jeito. Entendeu? Eu preciso de ser agente da minha malhação. Mirinha, você vai na aula de francês para mim? Não adianta, não adianta. Então, mas você não é minha. Você é minha amiga ou não é, Verônica? Você gosta de mim ou não gosta? Então, porque eu gosto de você que eu não vou. Então, se apenas a gente tiver em mente que é só o encarnado que sofre, o psicoterapeuta espiritual não se encontra equipado de valores para esse trabalho, desde que a sua conduta parcial e individualista foge totalmente dos propósitos morais que estabelece a construção do bem em todos os indivíduos. E ressaltando o que ele fala, em todos, onde quer que se encontre. Então, o mundo espiritual é o legítimo, e aqueles que se encontram divestidos da matéria são portadores também de sentimento, de aspirações, de conteúdos morais e intelectuais, encontrando-se na realidade causal. Então, não é porque o espírito desencarnou que ele está despido disso tudo, não. Ele está despido só do corpo físico. As emoções, os sentimentos, as suas contradições, as suas crenças, os seus vícios, as suas virtudes, vai tudo como espírito ali. Então, os espíritos desencarnados se encontram no mundo espiritual com seus vícios e com suas virtudes. O processo desencarnatório não vai modificar a criatura. Apenas o processo desencarnatório não faz com que a pessoa se modifique. E os métodos que se tem por base a presunção dos encarnados que se acreditam em condições de impor seus pensamentos e vontade aos espíritos são falhos. Porque a gente está conversando com ele ali, está vendo a ponta do iceberg da situação, mas a gente não sabe o que está por baixo. Então, a gente está tentando ajudar, clarear e esclarecer naquilo que está sendo mostrado. Mas quantas coisas estão ainda submersas, escondidas, de difícil tratamento, de difícil compreensão, de difícil entendimento para o próprio espírito, que também vai ter que ser gradativo a esse conhecimento aí. Não é uma conversa ali de poucos segundos que vai fazer com que séculos de sofrimento se modifiquem. É o início, é o ponto de partida. Então, esses métodos têm esse objetivo de ajudar, e principalmente para transformação moral para melhor, para poder essa transformação ajudar na conduta e na melhora do espírito. Depois ele vai falar sobre Jesus, que tinha essa terapia desobsessiva, mas que, em razão da sua autoridade moral, ele ordenava aos espíritos imundos que abandonassem as suas vítimas, e o fazia por constatar que a prova do obsidiado já se encontrava terminada. Então ele chegava e falava, saia, e pronto, saiu. Nós não temos condições de falar saia e isso sair, né? Por causa dessa autoridade moral que ele tinha. Bastava ele dizer isso. Além dele dizer isso pela autoridade moral, ele conhecia todo o processo que estavam envolvidos os dois, perseguido e perseguidor. Ele sabia de toda a história. Então, diante desse conhecimento e dessa autoridade moral, era muito mais fácil para ele fazer aquilo que nós hoje estamos aprendendo e estamos fazendo. E outra coisa que o Filomeno fala, ele ainda tem ajuda dos seus anjos, que são seus espíritos companheiros que o ajudam, que trabalham com ele, que o acompanhavam e se encarregavam de dar prosseguimento, porque a gente sabe uma parte da história, quando ele dizia para sair. E depois?
Como que era a continuidade desse tratamento no mundo espiritual? Então existe essa pleiade de espíritos que trabalham juntamente com Jesus para poder ajudar esses espíritos. Então eles se encarregavam de dar prosseguimento ao esclarecimento dos perseguidores que mudavam de atitude desde o momento que defrontavam com o mestre. Claro, o próprio contato, o Falcone sempre comenta que quando ele ia visitar o Chico, das sensações, né, do que se sentia naquele ambiente, isso que era o Chico. Imagina o magnetismo de Jesus. Nossa Senhora. E você lembra o que que o centurião romano fala com ele? Jesus diz: Vamos à sua casa. Ele diz: Não Fala, é não precisa. necessário. Eu tenho sob minhas ordens homens. Eu ordeno e eles cumprem. Eu recebo ordens de Roma e as cumpro. Eu sei que tu tenhas a seu serviço legiões que podem atuar em seu nome. Peça a eles para irem em casa curar meu servo e vai ser curado. Aí, para mim, é um dos momentos mais brilhantes do Evangelho. Ele vira para os 12, para aquele bando de hebreus, que provavelmente éramos nós mesmos, e fala: Em toda Israel jamais eu vi fé como a deste homem. Os que Então, estavam mais próximos dele ali já não Jesus estava acreditavam. visível, mas invisível tinha uma pleiade de Uma pleia de espíritos espírito. atuando em volta dele, É, sob o comando dele, que é o Rei comando Solar. dele. Então, por isso que ele, Filomeno, está reforçando isso aqui, mostrando para a gente que tem continuidade tudo isso. Agora, tentar fazer o mesmo, a gente está falando para a gente, imitando o Rabi, é descabida a autoconfiança e exacerbada vaidade, que merece revisão de comportamento. Por quê? Porque nós não Vai dar possuímos problema. temos essa autoridade moral. Não tem como fazer. Por isso que a gente se depara com as situações e necessitamos de conversar, de esclarecer, de dialogar com o espírito, de tentar mostrar para ele alguma coisa. Né? Muitas vezes passa umas rasteiras na gente e nós vamos, né, caminhando aí para seguir. E o que ele fala mais importante é que o amor irradia energias benéficas que alcançam os espíritos em perturbação e vingança, auxiliando-os a discernir o comportamento que se permite alterá-lo. A forma que se faculta o bem-estar é a libertação de quem ele sofre a indução maléfica. Claro, todo tratamento amoroso ajuda. O espírito chega ali, tanto obsidiado como obsessor, carente de afeto, carente de amor. Quantas vezes os espíritos na reunião mediúnica falam, não, ninguém, alguém intercedeu a seu favor? Não, não tem ninguém para interceder. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho amor, porque já é tanto tempo nessas amarras de sofrimento que é como se já tivesse apagado temporariamente esses sentimentos mais nobres, né, e mais sublimes. Então é preciso trazer isso para ele naquele momento e quebra. É igual uma pedra de gelo que começa a derreter quando esse sentimento de novo é aceso. Começa uma faísca dentro desses espíritos. Aí a mudança se faz de uma forma muito visível. Então, desse modo, ele já vai finalizando. Jamais se deve esquecer que o espírito odiento de hoje assim se encontra porque foi vítima daquele que ora inspira compaixão e misericórdia, né? Aquele ciclo vicioso que nós já comentamos. Qualquer atitude em favor de um em detrimento do outro é equivocada. Não tem como buscar ajudar somente um. Puxar Ajuda tem que ser brasa para o todos. lado de cá ou para o lado de lá. Não, não pode. Então, porque a vítima de hoje foi esse algoz de ontem. Então, tomadas as providências para a psicoterapia espiritual desobsessiva de ambos os enfermos, vê que ele sempre bate nessa mesma tecla. Desde o início do texto, ele está sempre falando que a ajuda é em ambos os enfermos. E tendo-se em mente a necessidade de vivenciar-se o trabalho no bem e a transformação moral sempre para melhor, estão sendo movimentados valores para o estabelecimento da saúde real e construção social dos sofredores de ambos os planos da vida, construindo-se um mundo verdadeiramente rico de paz e de felicidade. Então, nós podemos construir esse mundo de paz e de felicidade a partir do momento que essas mudanças e essas amarras começam a se soltar. Olhar para dentro da gente. Dentro de nós. Quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou chegar na FEAC e vou pôr aquele povo no eixo. Como é que eu vou pôr eles no eixo se eu estou fora do eixo? Eu vou dizer umas verdades para o Fernando Emílio. O Chaves mais a Jussara que me aguardem.
A pretensão, gente, olha aí, de querer impor, consertar, dar ordens para os outros, de valores que eu ainda não administro em mim. Quantos de nós agimos assim, Verônica, Mirinha, na família, no ambiente de trabalho? Se não, o dia que eu falto na empresa, a empresa não anda. Eu que carrego aquele povo nas costas. Eu tenho um artigo de PNL que eu falo, para de pagiar, como é que é? Não é, cuida mais da sua vida. Pare de achar que você é indispensável. Que pare de pagiar as pessoas que você fica intrometendo na vida delas. Se você desencarnar hoje ainda, todo mundo vai chorar a sua falta. Um dia, uma semana, um mês. Daqui a pouco está todo mundo sobrevivendo sem você. Então, para de achar aquela mãe que acha que tem. No GVV, a gente vê isso toda hora. Mães achando que tem que cuidar do marido, dos filhos, do neto, do vizinho, do compadre, da comadre. Quanto mais você aperta, mais escapa no meio dos dedos. Vamos ajudar uns aos outros. O Falcone poderia estar fazendo esse programa sozinho? Tranquilamente, fiz uma meia dúzia no princípio, sem a ajuda de ninguém, entre aspas. Depois, começamos a agregar pessoas. Melhorou ou piorou a dinâmica, os comentários? Antes era só a minha opinião. Agora a Mirinha puxa para cá, o Fernando puxa para lá, você empurra, eu trago de volta e fazemos esse ping-pong. Ping-pong. O Filomeno poderia fazer o trabalho desobsessivo sozinho? O Divaldo poderia escrever tudo que ele escreveu só com Joana de Ângeles? Tem espíritos que dizem coisas ali que Joana não domina. Tem espíritos pelo Chico que ensinam coisas que o Emmanuel não domina. A diversidade dos carismas é isso. Lembra do livro do Hermínio Miranda? Diversidade dos carismas. O próprio Paulo diz que na igreja vai ter aquele que interpreta, aquele que fala, aquele que escreve, aquele... E vai mostrando. Aquele é uma reunião de desobsessão que ele está falando ali. Ah, nós aí outra vez. Oremos. Oremos. A coisa é delicada. Terapia desobsessiva. André Luiz diz que todos nós somos obsediados alguns minutos diariamente. Pensamos o que não devíamos, falamos o que não devíamos, emitimos o que não devíamos. Mas nada impede da gente diminuir isso progressivamente. Mirim, algum comentário mais? Ô, gente, estou aqui pensando duas coisas. Uma, a irmã falou, fiz o programa sozinha. Ah, gente, mas depois que a gente entrou, melhorou muito, tá? Gente, mas melhorou por demais. Não que ele sozinho não faça, né? Mas melhorou, tá, gente? Ficou bom demais. Mas eu tô aqui... Dinâmica, flexibilidade, participação, cooperatividade. Uma andorinha não faz verão. Eu estou aqui pensando o seguinte, para preparar esse seminário do dia 22 de julho, o Falcone rebolou. Ele dedica em média de 24 horas no dia, tipo, umas 18 horas para a doutrina espírita. Vou te dizer um negócio. Mas não é tanto também não. dedicar umas 48. Hã? Não é tanto também não, mas eu dedico mais, atualmente eu dedico mais tempo à doutrina espírita do que à minha profissão. Ele teve que rebolar. E nós, dos bastidores, do suporte ali, rebolamos também. Mas deixa eu te falar, um precisa do outro. Quando vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando dos bastidores para acontecer o seminário, para abrir aquelas portas. Centenas de pessoas trabalhando igual abelha dentro da FEAC. Dentro da FEAC, fora da FEAC, no estúdio do Falcone, na casa dele. Gente, ninguém faz nada sozinho, não, senhor. Pode até fazer, mas chega cansado, chega exaurido, não faz bem.
estropiado. Não é assim não, gente. Não é assim não. E que delícia que eu preciso da Verônica para estar comigo no programa com o Falcone, com o Fernando Emílio, e que contribuição que cada um dá à visão da sua experiência, da sua percepção. Isso é a melhor coisa da vida. Doido. Verônica, algum comentário mais? É isso mesmo. Eu ia falar com a Mirinha que em todos os aspectos a gente percebe isso até nos trabalhos que a gente faz junto na FEAC, né? Muito. Quando a gente divide a mesma função, quando um colabora com o outro, e ó, todo mundo sai ganhando. Então, esse é o caminho. Segunda-feira, o Trabalho. Luiz Eduardo fez a palestra. Dei uma bronca nele antes de começar, em particular, e dei outra depois no final. Ele falou assim: vou fazer a palestra em pé. Eu falei: vai não, vai fazer sentado. Ele diz: eu vou fazer em pé, quem manda na minha vida sou eu. Olha só os dois brigando igual criança. Fez em Fez em pé. pé. Quando acabou, eu agradeci, elogiei a palestra e falei: mas a próxima o senhor vai fazer sentado. O Fred ficou olhando assim, nós dois brigando, entre aspas, na frente de todo mundo, mas no bom sentido. A gente Sim, quer proteger ele, não claro. é? O objetivo é esse, um protege o outro. Um protege o outro. Mirinha, suas palavras finais? Ô, gente, eu só agradeço ao Falcone. Não me canso de dizer muito obrigado, Falcone, por ter me convidado para esse programa, que é meu culto do Evangelho no Lar, em equipe, coletivo, porque eu faço o culto do eu sozinho, que eu mostro sozinha, aí faço eu, Jesus e os Espíritos que vêm aqui. Mas, assim, fazer em conjunto, assim, é muito bom. Agradeça, Então, não me despede do canso de povo, que a semana agradecer. que vem já tem outro no seu lugar. Não tem, não. Não tem, não tem, não, porque o Matheus é meu amigo, sabe que eu preciso, quem precisa sou eu. Não são eles que precisam de mim, não. Sou eu que necessito de ouvir a minha fala e a dos colegas. É isso mesmo. Até semana que vem. Um beijo. Mirinha não, Jair. Verônica. Uma boa semana para todos e contamos com vocês na próxima semana, na próxima quinta-feira. O nosso abraço para o Fernando, que está em tarefa externa. O nosso abraço para a Jussara, que o braço dela melhore cada vez mais para puxar as orelhas do Chaves. Abraço para o Chaves, parabéns aí que pendurou as chuteiras. Agora pode dedicar mais tempo para Jesus. E vamos que vamos, juntos e misturados. Vamos para frente, não porque atrás vem gente, mas porque na nossa frente tem gente trabalhando mais do que nós. Não estamos concorrendo uns com os outros, nem correndo, mas procurando dar um passo de cada vez. Vamos orar. Amigo Jesus, agradecemos 130 programas, 130 encontros, rogando as tuas bênçãos para todos os internautas que têm nos acompanhado, incentivado, aprendido conosco, ensinado com a sua paciência. Abençoe os que estão acompanhando neste momento em que o vídeo é lançado, aqueles que vão assistir ou reassistir a posteriori. Abençoa o movimento espírita da FEAC, de Juiz de Fora, da Zona da Mata, das Minas Gerais, da região leste do Brasil, do planeta Terra. E dai-nos forças para que possamos perseverar. Em teu nome, dando graças a Deus, agradecendo a Abel Gomes, os ministros da Colônia Regeneração e a todos os trabalhadores entre os quais nós nos colocamos como aprendizes, encerramos o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Lembrando que na próxima terça-feira, 1º de agosto, reunião de entes queridos. Dia 9 de agosto temos o Cine Pipoca. Tem pipoca, viu, gente? Tem pipoca, tem bala, tem pirulito. Tem gente aqui na Praia do Trio aqui que vai só por cada bala do pirulito. E é a hora que acaba a bala do pirulito, vai embora para casa. Né? Com o bolso cheio ainda por cima. Então, tem Cine Pipoca dia 9 de agosto. Segunda-feira próxima, quem fala na FEAC sou eu. Assina o WhatsApp da FEAC, @FEACnet. Meu WhatsApp é @FalconeArmando. Você Não tem é WhatsApp? WhatsApp, não, gente. Instagram. É Instagram. Negócio, Instagram.
Qual que é o seu Instagram, Merinha? Tem Instagram? Ai, gente, não vou dar meu Instagram, não. Vocês vão ver tudo que eu sou de verdade lá. Então tá. Aqui é tudo Verônica, mentira. você tem É Instagram? mentira! Não, tem não. Muito bom. Então vamos que vamos, juntos e misturados, trabalhando. Tá? Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua presença, pelo carinho. Papai do céu nos abençoe e nos guarde na sua paz. Grande abraço, saúde e paz.